Hello, everybody. Olá, pessoal. Are all the translators Todos good? os tradutores estão prontos. Legal. Yeah, we're E translating this sim, into, estamos traduzindo essa chamada a lot para of languages. I don't know how monte many. de idiomas, não sei quantos. 10. Quantos são, Birgit? 10? Cool. Ah, isso é muito Thanks, legal. guys, for being here. Obrigada, pessoal, por estarem aqui. Welcome E to então, bem-vindos a Comunicando-se com seu corpo. You might be happy to be Você here, you pode might estar not feliz de estar be happy to aqui, be você here. pode não estar feliz de estar aqui. Who knows what we're gonna Quem get up to. sabe ao que vamos chegar. Mas eu sou grata por você estar aqui. E é engraçado, eu estou em um lugar agora que, se vocês não sabem o que é o lugar, é esse lugar lindo que é, de verdade, um dos lugares mais mágicos em que eu já estive na Terra. É simplesmente incrível. E tem um jeito de tirar as suas palavras. Então, você está feliz de estar aqui? Ok, legal. Eu estava reservando o meu Airbnb em Londres antes de entrar aqui. Então, sim, e você vai ganhar a caseta. Adorei, todo mundo vai ganhar, todo mundo já é o ganhador. Mas aqui está esse lugar lindo. E tem essa tela, essa varanda incrível. É simplesmente incrível. Então, e eu estou facilitando um negócio feito diferente. Sim, essa é a casita da Lucia. E não deveríamos dizer que nada é nosso aqui, é a sua casita preferencial, vamos dizer assim. Enfim, eu não tenho muitas palavras, então vamos deixar os corpos falarem de verdade. Mas, sim, então, comunicando com o seu corpo, é esse o nome dessa chamada? Ok. Nós temos, eu acho que nós temos umas 600 pessoas inscritas para isso aqui, e 81 de vocês estão aqui ao vivo. Obrigada por serem corajosos e estarem aqui. E sim, eu realmente, eu amo corpos, eu amo ter um corpo, eu amo conversar com o meu corpo, eu amo receber do meu corpo, eu amo receber de outros corpos e brincar com corpos. E eu não sabia o quão esquisito isso era. Até eu ainda meio que descubro isso de vez em quando, quão esquisito isso é. Mas eu também não sabia. Eu sempre tive uma conexão com o meu corpo e, sabe, passei por muitas fases diferentes ao longo dos anos, mas por muito tempo eu não sabia que as pessoas não estão conectadas ao próprio corpo. E aí eu descobri que esse era o caso. E eu fiquei assim, ok. Então, eu vou usar as ferramentas de Access Consciousness durante essa chamada. Se você não sabe o que isso é, você pode procurar, mas também tem o enunciado aclarador que usamos, e você pode olhar em theclearingstatement.com, se você não souber o que é. E são esses trabalhos energéticos um pouco esquisitos, e essas palavras que são assim, certo, errado, bem, mal, pode, todas as 9 curtos, garotos, povas e além. E você não tem que saber o que isso significa, ou o que é, ou como funciona. É só uma ferramenta energética que deleta as coisas. E uma ferramenta maravilhosa para ter, especialmente com coisas corporais, porque tem muita coisa sobre corpos que as pessoas têm. E uma das coisas que nós fazemos em Access Consciousness é nos livrar do julgamento, e de um jeito muito fácil e dinâmico.
E que legal é ter um jeito de se livrar dos julgamentos do seu corpo e de um jeito fácil e dinâmico, porque tem muito disso no mundo. E a maioria das pessoas funciona a partir de muito julgamento com o próprio corpo. E é meio que assim que é. E os julgamentos dos nossos corpos podem ser: você é gorda, você é feia, você é errada, você não é funcional. E também pode ser: você precisa de 3 refeições por dia, sabe? Você precisa de 8 horas de sono. Esses são julgamentos também, são decisões que tomamos sobre como os nossos corpos funcionam. E uma das coisas que tem sido muito transformadora para mim com as ferramentas de Access Consciousness, as ferramentas de corpo, foi começar a ver o meu corpo como uma criatura totalmente diferente no planeta. E uma criatura que não é o efeito, que não funciona como padrão operacional, o procedimento operacional padrão para corpos, sabe? Porque por muito tempo eu achei que o meu corpo fosse errado, porque ele não funcionava como todo mundo. E eu descobri que isso, na verdade, era parte da genialidade do meu corpo. E eu pude me livrar do julgamento recebendo o meu corpo de um jeito diferente. Porque você não consegue se comunicar com o seu corpo, você não consegue receber informação e consciência do seu corpo se você tiver muitos julgamentos sobre ele, dele, com relação a ele, certo? Todas as vezes, de qualquer jeito, ou em qualquer lugar que você julgue algo, você não consegue receber daquela coisa que você está julgando. E não percebemos quão profunda e amplamente o julgamento vai, mas realmente ele vai profunda e amplamente. Não é só as coisas, não são só as coisas óbvias, como eu sou gorda, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou feia, o que quer que seja, não saudável, todas essas coisas. Mas também é assim que o meu corpo funciona. É assim que corpos funcionam, ou é assim que o meu corpo funciona. E eu preciso respirar profundamente, eu preciso tomar 8 copos de água, eu preciso, sabe, todas essas coisas, certo? Então, vamos fazer um grande processo aclarador e ver onde conseguimos chegar. Então, todos os julgamentos que você tem sobre o que o seu corpo é, como ele funciona, como ele não funciona, quão errado ele é, quão disfuncional ele é, você vai destruir e descriar tudo isso? Certo e errado, bom e mal, pode POC, todas as 9, curtas, garotos, povo de Zelens. E tem essa outra coisa, uma conversa mais nova em Access Consciousness. Sempre criamos jeitos novos de olhar para as coisas e coisas novas que podemos liberar e conscientizações novas. É muito legal, porque é meio que ficar na ponta criativa do que está disponível. E tem essa nova conversa sobre realidades presuntivas, que está sendo muito dinâmica, porque uma realidade presuntiva é a realidade que você literalmente presume a existência. Então, a qualquer momento em que você você pressupõe algo sobre como algo é, você projeta isso sobre o que quer que seja, nesse caso, o seu corpo, você tem uma realidade presuntiva com o seu corpo, pressupostos sobre o seu corpo, você solidifica o seu corpo como aquilo, a impossibilidade daquilo, o erro daquilo, todas essas coisas. E aí, a única coisa que você pode fazer depois disso é estar em reação. Chamamos de a resposta de necessidade de realidade reativa, onde, nossa, não tenho cérebro hoje, é isso que é necessidade de resposta. Realidades reativas, está dizendo a Amy? Sim, realidades reativas. Eu estava assim, eu não acho que isso está certo. Alguém precisa colocar algo na minha cabeça. Obrigada.
Sim, sistema de resposta reativa, as necessidades de realidades reativas e esse looping que entramos de reação, 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 e, em vez de realmente estar na pergunta, de estar curioso, de estar na escolha e ter a consciência. Então, se o seu corpo, porque uma das coisas que mudou muito para mim com essas ferramentas é o reconhecimento de que o meu corpo é um organismo de consciência. E esse organismo incrível que, na verdade, veio de consciência, ele é consciência, ele não tem pontos de vista, o seu corpo não se julga. O seu corpo não tem julgamento sobre como ele funciona, o seu corpo não tem nenhum ponto de vista, é simplesmente consciência. E quando eu realmente entendi isso, foi ok, eu estou andando por aí com a minha própria facilitadora de consciência pessoal, certo? E a maioria das pessoas estão assim, tá bom, eu estou feliz por você. Mas e se você se você andasse por aí com a sua própria facilitadora pessoal? Eu acho que algumas pessoas estão tendo uma conversa particular no Zoom, no chat do Zoom, mas, enfim, síndrome do objeto brilhante. E, sabe, e se você estivesse andando por aí com a sua própria puramente consciente facilitadora aqui, chamada o seu corpo? E você tá assim, foda-se você, eu odeio você, foda-se você tá errado, errado, foda-se, foda-se, foda-se. Então, tudo que isso você vai destruir, descriar. Certo, errado, bem, mal, pode, pode, todas as 9, curtos, garotos, boas e além, e tudo bem, rir de si mesmo também. Tudo bem? E tudo bem também se você não rir de si mesmo. Tá tudo bem, eu acho que isso tudo é hilário. Então, enfim. Os corpos são coisas muito sérias. Temos que mudar algumas coisas aqui. Emergência. Eu não vou rir até o meu corpo mudar. Tudo que isso você vai destruir e descriar. Certo, errado, bem, mal, pode, pode, todas as 9. Curtos, garotos, povos e além. Então, mas a coisa legal é que o nosso corpo realmente tem essa capacidade incrível de mudar. Incrível, incrível. Eles não são sólidos, eles não são sólidos. Então, todas as realidades presuntivas que você tem sobre a solidez do seu corpo, mantendo exatamente como você decidiu que ele é e nunca tendo nenhuma outra possibilidade, você vai destruir, descriar tudo isso? Certo, errado, bem, mal, pode, pode, todas as 9, curtos, garotos, povo de alens. Minha nossa, obrigada. Ok, tem mais espaço. Eu consigo respirar agora. Se eu me livrando do ponto de vista de que eu tenho o quê? Então, se você olhar para ter um diálogo com o seu corpo e realmente escutar o que o seu corpo gostaria de ter, o que ele deseja, como ele funciona, e digo, você já tentou ter um diálogo com alguém com quem você está numa briga? Não funciona muito bem. Mas alguém que você realmente honra, que você adora, que você tem muita permissão por essa pessoa, que você confia, por quem você tem gratidão, vulnerabilidade, esses são todos os elementos da intimidade. E alguém com quem você realmente se importa e você se importa em contribuir para aquela pessoa, você está disposto a ser mais grandioso no seu relacionamento por 1 milhão de motivos, certo? Essas conversas podem ser muito legais, super generativas, mas
Se você não tem isso com o seu corpo, vai ser complicado abordar o seu corpo com o espaço que permitiria um fluxo livre de comunicação, diálogo, informação. Então, tudo que não permite esse fluxo livre, esse espaço, essa permissão, esse receber, o honrar do seu corpo, mesmo que isso pareça impossível, você vai destruir, descriar tudo isso. Certo, errado, bem, mal, pode, pode, todas as 9, curtos, garotos, polvas e aléns. Sim, legal. E uma das coisas que me deixa muito feliz de fazer isso aqui, nesse lugar lindo, é que esse lugar é muito selvagem, ele é muito floresta, os sons desse lugar são absolutamente incríveis. E em diferentes horários do dia, criaturas diferentes fazem barulhos diferentes. E está constantemente, incessantemente, persistentemente, organicamente se criando a Terra aqui o tempo todo. Ela está em criação irreprimível e beleza. E se os nossos corpos fossem realmente mais como a Terra, e se o seu corpo fosse mais como a Terra, como ele gostaria de se criar? E quais são as coisas que você faz por causa dos pontos de vista que você tem para inibir isso? Então, tudo que isso você vai destruir, descriar? Certo e errado, bom e mal, pode pôr todas as 9, curtos, garotos, povo de aléns. Então, como seria se você presumisse que o seu corpo realmente respalda você, o seu corpo estivesse assim, eu adoraria realmente prosperar, você só precisa escutar por 1 minuto. Então, tudo que não permitir isso, você vai destruir e descriar? Certo e errado, bem mal, pode POC, todas as 9, curtos, garotos, povo de além. Sim, então, espaço, sim, algumas pessoas estão dizendo espaço. Sim, e a coisa legal sobre essa percepção do nosso corpo ser esse organismo consciente é que eles são isso, nossos corpos, e tem muito que eles podem nos mostrar. Se você estivesse assim, você meio que é mais legal que eu, de certa maneira. Definitivamente, nossos corpos são mais legais que a nossa mente. Com certeza, esse é o meu ponto de vista. Mas, sabe, você é meio que mais legal que eu. Mas se você não tivesse o pressuposto, o ponto de vista sobre o que ele vai dizer ou pedir, enfim, isso pode ser, isso é só o começo. Muitos de vocês usam essas ferramentas e tiveram muitas dessas conversas, fizeram coisas diferentes com o seu corpo. Mas veja isso como um jogo infinito, porque sempre tem mais. Sempre tem. Eu tenho muita comunicação com o meu corpo e eu escuto tanto o meu corpo e eu realmente, de muitos jeitos, não tenho muitos pontos de vista e de muitas outras maneiras eu tenho pontos de vista. Eu falo, ainda tem isso, ainda tem aquilo. Então, é legal, simplesmente mais de se render, é isso que esse é um dos meus pedidos, me render mais ao que o meu corpo gostaria de ser, a como ele gostaria de se criar. Uma das coisas que o meu corpo não gosta de muita comida em quantidade, e todas as vezes que eu como, mesmo que seja um pedaço a mais, uma garfada a mais,
o meu corpo fica desconfortável por, tipo, 7 horas. Meu corpo faz, não, eu não vou digerir isso aqui agora, sabe? Mas se eu não tivesse comido aquele pedacinho a mais, ia estar tudo bem. E eu poderia me fazer de errada, mas eu sou muito grata por isso, porque ele é muito claro comigo, é muito claro. E eu sei, eu vou comer esse pouquinho a mais, e eu vou me odiar por 7 horas. Mas se eu não fizer isso, aí eu vou ficar feliz, vou ter essa percepção de espaço. Então, quais são os lugares em que o seu corpo está sendo muito claro com você, e você está assim, não, 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 não. Eu quero isso, e eu quero aquilo, e eu quero isso, e eu quero aquilo. E o que isso está criando? E se isso não fosse errado? Mas você tem que olhar para o que está criando, e isso é realmente o que você gostaria de criar, sabe? Se você gostaria de ter uma realidade diferente com o seu corpo, então tudo que isso tudo traz à tona, ou desaponta, você vai destruir e descriar. Certo, errado, bem, mal, pode, poc, todos os 9, curtos, garotos, polva, dielens. E a Eva escreveu isso um tempo atrás, ela disse que eu olhei para a comunicação que você e o seu filho têm no último episódio. Eu fiz um podcast com o meu filho de 15 anos e passamos por muitas coisas juntos. E um dos engajamentos mais legais que eu já tive, e se pudéssemos ter isso com o nosso corpo, ela escreveu, obrigada, Eva, por isso, por essa pergunta, porque podemos compartilhar isso com quem não viu, se vocês estiverem interessados, foi sobre parentalidade, realmente sobre ser um com o outro, e criar um viver um com o outro. E o negócio é que o que foi tecido através do meu relacionamento com o meu filho, mais dinamicamente do que nunca, são os 5 elementos da intimidade que Access Consciousness tem, como intimidade, gratidão, vulnerabilidade, honra, permissão e confiança. Essa é uma das ferramentas a que eu recorro para tudo, especialmente com relação a mim, para ter isso comigo mesma, para ter isso com o meu corpo. E se você tem isso com você, se você tem essas energias com você, você pode tê-las com tudo e todos, sabe? E se você não tiver com você, você não consegue realmente ter com outras pessoas. Então, é uma demanda enorme na minha vida, uma solicitação, uma escolha, ter isso com tudo e todos. E se mostra diferente com coisas diferentes e pessoas diferentes, mas realmente com o meu filho, o que nós cultivamos um com o outro, não porque eu fiquei assim, nós vamos fazer os 5 elementos da intimidade agora, sabe? E ele nem sabe o que eles são, mas ele sabe, porque eu sou a mãe dele, e é isso que estamos fazendo, é a isso que estamos chegando. Então, e eu nem sei se isso já foi organizado, vamos fazer uma chamada, nós dois, sobre ser pai dos seus filhos e filho dos seus adolescentes e enfim, é uma brincadeira com as palavras em inglês que não traduz muito bem, mas realmente vamos facilitar juntos. E ele é uma criatura incrível. Mas com ele, uma das coisas a que eu me comprometi é vê-lo como uma criatura totalmente diferente, não como uma pessoa, não como um humano, não como meu filho. Eu não vejo como nada disso. Eu realmente não vejo como meu filho. Eu vejo como um ser infinito que escolheu, sabe? Ele me escolheu como progenitora dele, escolheu estar perto de mim nessa vida. Então, quando você vê alguém com esse tipo de espaço, o que é você? Quem é você? É a minha curiosidade com ele. O que é você? E o que eu gostaria de você é que você fosse feliz. Então, se traduzirmos isso para corpos, é meio que, ei, o que é você? Que coisa é você? E eu gostaria que você fosse feliz, sabe?
A Lucia está pronta para uma soneca. Pode pegar no sono, vai funcionar de qualquer jeito. É por isso que gravamos também. Mas, de verdade, uma das coisas que eu tenho visto é que quanto mais eu sou assim com o meu corpo e o trato com essa honra, com essa intimidade, sabe? E honrando o que ele é como essa criatura totalmente única, o meu corpo fica mais feliz. E aí eu me divirto mais com ele, sabe? Em vez de tentar forçá-lo a ser algo que ele não é. Então, e é aí que todos os tipos de comunicação muito diferentes podem acontecer. Você tem a conscientização baseada nas perguntas que você faz. Esse é um dos jeitos em que percebemos e temos mais consciência, é fazendo perguntas diferentes, fazendo escolhas diferentes, fazendo coisas diferentes. Mas se você continua a ver o seu corpo de um jeito específico, ele tem que ser assim. Então, não tem novas perguntas ou escolhas que permitam uma nova consciência aí. A Ruth disse, não escutar o corpo e gastar dinheiro em coisas que ele não pediu ou não deseja, cria doença com dinheiro, pobreza. Isso veio enquanto você estava falando sobre escutar o corpo. Bom, eu diria que para mim isso está tudo conectado à consciência do meu corpo, que o meu corpo pode me facilitar, que me facilita com o meu negócio e o meu dinheiro. Como eu disse, eu estava reservando meu Airbnb para Londres. Eu vou fazer uma classe de 3 dias de corpo em Londres em junho. E eu estava reservando o Airbnb e o meu corpo fez esse. E eu já tinha reservado esse hotel em que eu fiquei da última vez e que eu adorei. E eu estava assim, bom, sabe, era bem caro. E eu falei, bom, eu vou reservar e vou ver o que eu quero fazer. Mas o meu corpo, na verdade, realmente queria... Sim. Yay! 3 dias de corpo em Londres. Mas o meu corpo estava assim, não, isso. E foi continuando, eu fui olhando para todos esses lugares e bairros diferentes. E foi assim, esse. Mas esse. E aquele foi realmente metade do preço do hotel. Então... E também realmente é o que o meu corpo desejava, eu tive essa sensação de mais espaço e de uma gostosura ali. E sim, e parte disso, o que me levou a olhar além do hotel foi que eu gostaria de mais espaço para o meu corpo, espaço para conseguir mover o meu corpo, fazer um pouco de yoga. E se fosse menos caro seria ótimo e blá, 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 e seguir a energia, encontrei esse lugar. Então, eu acho que muitas vezes achamos que se escutarmos no nosso corpo vai falar assim, eu vou gastar todo o seu dinheiro agora. Mas, na verdade, não, porque o seu corpo respalda você. Você que é meio bobinha. A mente sobre pernas que faz esse tipo de merda. Mas o nosso corpo realmente tem essa... Isso é muito além do escopo dessa chamada, mas o nosso corpo tem essa capacidade incrível para criação. Eles sabem muito sobre criação. E esse é todo um universo que as classes de 3 dias de corpo e a classe avançada de corpo em Access realmente começam a abrir isso. E eu recomendo fortemente, se vocês ainda não fizeram, ou eu recomendo fazer com a frequência que você puder, porque é incrível poder passar 3 dias numa maca recebendo os processos corporais, esses processos energéticos. E a coisa sobre os processos corporais em Access, então, tem esses processos com a mão no corpo e uma pessoa coloca a mão no corpo e faz esses processos, isso totalmente muda a sua estrutura molecular e celular.
e desfaz todos esses lugares em que solidificamos o nosso corpo e o tornamos real e nos tornamos reais nessa realidade e sob o efeito dessa realidade. E isso é uma das coisas que os processos corporais fazem, que também contribui para desfazer doença e dor e limitação. Eu tive algumas mudanças físicas enormes a partir das classes de corpo de Access. As minhas alergias foram embora totalmente, dor crônica foi embora totalmente, muitas coisas tangíveis que eu pude reparar como mudança. E também essa noção de comunhão que eu tenho com o meu corpo, essa brincadeira criativa, realmente incluir o meu corpo na criação. E ser o que você sabe, e deixar o meu corpo liderar de muitas maneiras. Isso realmente veio dessas classes, desses processos, porque eles literalmente desfazem onde você tornou o seu corpo humano e se tornou humano e o efeito dessa realidade. Então, você não consegue ser uma criatura diferente no mundo. Se você está assim, não, eu sou isso e é assim que funciona e é assim que fazemos. E eu tenho as minhas 3 refeições por dia, as minhas 8 horas de sono, os meus 8 copos de água. E não tem mágica nisso, sabe? E você já viu alguém que você conhece, que é uma criatura totalmente mágica, completamente negar a própria mágica? É doloroso de assistir, certo? E nós fazemos isso o tempo todo, então tudo que isso é, podemos destruir e descriar. Certo, errado, bem, mal, pode pôr, todas as 9, curtos, garotos, povo de Zelens. Então, que necessidades de realidades reativas e que realidades presuntivas você está usando para ignorar o escutar o seu corpo que você poderia estar escolhendo? E tudo que isso é, vezes um deusilhão, você vai destruir e descriar? Certo, errado, bem, mal, pode poc, todas as 9, curtos, garotos, povo de Zelens. Então, que realidades presuntivas e que necessidades de realidades reativas você está usando para ignorar ou escutar o seu corpo que você poderia estar escolhendo? E tudo que isso é, vezes um deusilhão, você vai destruir e descriar? Certo, errado, bom e mal, pode poc, todas as 9, curtas, garotos, povo de Zelens. Sim, com certeza. A Jenny disse, eu amo como o seu corpo estava assim, vamos ser uma fodona dos patins no gelo, e você acordou e criou aquilo com o seu corpo. Sim, eu comecei a patinar no gelo com 49 anos de idade, e só porque o meu corpo do nada pediu aquilo, literalmente um dia, patinação no gelo. E eu falei, o quê? Totalmente aleatório, era algo que eu nunca tinha pensado em fazer. Sempre gostei de dançar e coisas assim, mas eu fiquei assim, quê? Patinação no gelo? Ok. E aí eu comecei a assistir vídeos no YouTube e meu corpo estava assim... Então, eu levei a um ringue e falei, vamos ver como é isso. E patinamos no gelo uma vez e continuei querendo fazer aquilo. E a coisa que foi engraçada com isso, e aí eu peguei um treinador e eu comecei, e eu costumava patinar todos os dias, onde eu estivesse, eu olhava, e se tivesse um lugar de patinação, eu ia. E eu tive muitos treinadores e fiz muitas aulas, e aquilo não era o que o meu corpo estava pedindo no momento. E recentemente, eu tenho viajado muito mais, e no México, na Costa Rica, não tem muitos lugares de patinação no gelo, nessas partes. Então, eu não tenho patinado tanto, mas uma coisa que tem sido muito legal é que muitas vezes eu fui, não sei, talvez
talvez faz um mês que eu não patine, alguma coisa assim, e foi como eu cheguei quando eu cheguei para patinar depois de um mês, a minha patinação estava muito melhor do que tinha sido antes. E se eu tivesse a realidade presuntiva de porque eu poderia ter feito como uma pessoa normal e feito assim, eu não patinei em um mês, eu não pratiquei, eu vou ser ruim, eu vou precisar pegar leve, eu vou precisar reconstruir. E isso não teria sido criado, mas eu fiquei, ei, corpo, como vai ser patinar hoje? Meu corpo ficou assim, ei, porque naquele momento eu tinha estado em todas aquelas classes e facilitando, liberando um monte de realidades presuntivas e tudo isso. E isso muda o nosso corpo muito mais dinamicamente do que nós percebemos. Mas a coisa que fazemos é que mantemos as realidades presuntivas vivas. Então, voltamos para o nosso corpo, tipo, você ainda, blá, blá, blá. Você ainda é limitado, você ainda, certo? Então, tudo isso que você faz com o seu corpo, você vai... que você coloca, você reinstitui todas as manhãs as limitações. Você ainda está mais gorda do que aconteceu, porque é isso que acontece, é isso que eu faço. Você está com ainda mais dor, ou o que quer que seja. E você sabe o que vai ser para você. E você vai descriar isso? Certo, errado, bom e mal, pode POC, todas as 9, curtos, garotos, polvas e alens. E sabe, como a Judy, muitas pessoas disseram, nossa, você é incrível com o seu corpo, em escutar e coisas assim. Obrigada. E não é porque eu sou alguma pessoa, algum tipo de pessoa especial. Todos nós somos criaturas únicas, então é isso, a escolha. Exatamente, a escolha. E cada um de vocês pode ter, e você tem. Por favor, reconheça as capacidades que você tem com o seu corpo, porque isso não é, sabe, tudo está errado, vamos acertar agora. Por favor, reconheça onde você escuta o seu corpo, onde você honra o seu corpo, onde você aprecia o seu corpo. O que é único e diferente com relação ao seu corpo, que você nem tinha se dado conta de que você tinha se dado conta. Não se trata de um expert com um MBA em corpo. Sim, e tudo que não permite que você reconheça a diferença que o seu corpo já é e a partir da qual você já funciona, você pode não ter a menor ideia do que isso é e tudo bem, não importa, é energético, você vai destruir, descriar? Certo, errado, bom e mal, pode POC, todas as 9, curtos, garotos, polvas e alens. E a coisa é que se você estiver na pergunta e você está assim, me mostra o que você sabe, o que você quer ser. E o seu corpo vai mostrar para você. É incrível o que aparece, sabe? A coisa da patinação no gelo para mim, e eu tinha pedido algo diferente, estava pedindo algo diferente com o meu corpo, e aquilo saiu totalmente do nada. Foi, aliás, sabe, só me cutucou, e aí de repente isso virou uma parte dinâmica da minha vida. E tem todos os tipos de coisas assim, sabe? Às vezes, em um momento, meu corpo estava assim, eu gostaria de um pouco de acupuntura, por favor. E eu falei, ok, legal. Quem? E ele me mostrou a localização de onde essa pessoa atendia na minha cidade. Aí eu fui no Google, segui a energia e encontrei essa mulher incrível que me vê como a expert no meu corpo.
sabe? E eu fiquei assim, não, eu não vou para nenhuma pessoa médica que acha que é expert no meu corpo, porque elas não são. Você estaria disposto a ser o expert? E eu sei que algumas pessoas aqui estão fazendo isso dinamicamente agora na própria vida, e isso é muito inspirador e incrível de ver. E quando e às vezes, uma grande crise de corpo, entre aspas, pode ser o seu corpo falando, ei, nós conseguimos, deixe-me mostrar para você, vamos fazer algo diferente aqui, sabe? E todo problema, entre aspas, que eu já tive com o meu corpo, foi algo que permitiu que o meu corpo se tornasse mais grandioso. Então, e se cada dor, cada doença, o que quer que seja que você tenha acontecendo, for o seu corpo simplesmente mostrando algo para você? Tipo, ei, podemos ter algo diferente aqui? Podemos, ei, talvez você não precise trabalhar tanto. Ei, talvez o dinheiro não tenha que ser tão difícil, sabe? Talvez ser pai ou mãe não tenha que ser tão difícil. Isso aconteceu comigo um tempão atrás, eu tinha muita dor nas costas, uma dor crônica, minha primeira classe avançada de corpo. Alguns de vocês podem ter já escutado essa história, mas o Gary Douglas, fundador de Axis, estava facilitando aquela classe, e ele disse para mim, ele perguntou para o meu corpo, porque era muito debilitante, tinha dias que eu não conseguia calçar os sapatos, e ele disse, você odeia ser mãe? E eu fiquei assim, porra, esse cara é evidente, eu tenho que dizer isso. E os meus filhos estavam na sala, inclusive. Eles tinham 3 e 5 anos de idade. E eu fiquei assim... E aí ele me deu alguns processos e me deu um processo corporal. Sugeriu que eu contratasse alguém para fazer parte daquilo que eu odiava sobre ser mãe, a lavanderia, dirigir, lição de casa, tudo isso que supostamente torna você uma boa mãe, mas todo mundo odeia. Meu corpo estava assim, não vamos fazer isso por 20 anos. E literalmente, na manhã seguinte, eu acordei e eu nunca mais tive aquela dor nas costas. E eu estive disposta a ser muito vulnerável comigo e com os meus filhos. E sim, foi muito legal. Tem muitas histórias milagrosas assim, que muitas pessoas têm e elas poderiam compartilhar. Então, qualquer realidade presuntiva ou necessidade de realidade reativa que você tenha de que o seu corpo... Se algo está, entre aspas, errado com o seu corpo, de que isso é um problema, em vez de uma possibilidade. Você vai destruir e descriar isso? Certo, errado, bem, mal, pode poc, todas as 9, curtos, garotos, povas e alens. O que o seu lindo e doce, potente, brilhante corpo sabe? E é hora de escutar mais. E com isso... que bom, alguém está rindo! Mas com isso, com qualquer coisa desse tipo, requer bastante coragem. Requer bastante coragem, porque a coragem de simplesmente fazer as coisas. Eu não sei como isso vai sair. Mas tudo que eu posso fazer é escutar o meu corpo, sabe? Eu realmente não sei como isso vai sair. Mas eu sei
como vai quando eu fiz essa coisa que eu fiz a minha vida inteira, sabe? Você sabe exatamente como isso vai funcionar quando você aborda o seu corpo do jeito que você abordou a sua vida inteira. Todo mundo aqui sabe o que acontece. Então, você não tem nada a perder, sabe? Se você tivesse se você tem uma experiência incrível, um relacionamento incrível com o seu corpo, uma comunicação incrível com o seu corpo, isso é fenomenal. E eu diria, ei, continue fazendo o que você está fazendo. E aí e peça por mais, sim, peça por mais. Mas a maioria das pessoas não tem isso. Então, é muito engraçado, nós somos muito engraçados, fazemos isso em todas as áreas da nossa vida, nós nos apegamos, eu tenho que continuar fazendo do jeito que eu estava fazendo, porque eu não sei, não está funcionando. Mas fazemos isso, somos tão bonitinhos. Então, tudo que só podemos destruir e criar, vezes um deusilhão. Certo, errado, bom e mal, pode poc. Todas as 9 curtos, garotos, povo de além. Sim, bonitinhos e não muito espertos. Então, o que você tem a perder? E você pode aplicar isso a tudo, ao que você faz com dinheiro, com os seus negócios, com relacionamentos, com os seus filhos. E eu escolhi muitas das coisas que eu escolhi, que eu falei assim, não, o que eu estou fazendo com os meus filhos não está funcionando, o que eu estou fazendo com os meus negócios não está funcionando, com os meus relacionamentos, o que for, talvez funcione num certo nível, mas eu sei que tem algo tão maior e não tinha tido ainda a coragem de fazer algo muito diferente. E se você não souber o que isso é, pergunte. Ei, corpo, você pode, por favor, tornar isso muito óbvio para mim, o que você realmente gostaria? Agora, cuidado com o que você pede, porque se você não estiver disposto a escutar, o seu corpo pode falar assim, ok, eu vou bater na sua cabeça com uma bigorna, porque é assim que ele pode ter a sua atenção, e muitas das vezes que temos crises físicas, e você pode ter isso financeiramente, na sua família, é porque não estamos prestando atenção. Sabe, quando você está prestando atenção, escutando, honrando, as coisas tendem a funcionar, sabe? Mas pode significar que você precise, que o seu corpo não queira comer tanto quanto você come, ou as coisas que você come. Ele não quer realmente ficar deitado o tempo todo, na verdade ele gosta de se mover, ou ele não quer fazer exercício obsessivamente, ele gostaria de ter um pouco mais de relaxamento e espaço, ou ele realmente gostaria de fazer mais sexo, sabe? Ou gostaria de fazer menos sexo, sua puta. Sabe? Todos os corpos são assim, deixe-me... coloque a mente aí. Aparentemente tem um monte de coisas diferentes acontecendo aqui, e todo mundo escutando no futuro também. Então, mas é só um momento de falar, ok, eu vou dizer sim para você agora, sabe? E isso pode abrir um universo totalmente novo, e isso vai crescendo, tem esse impulso e esses músculos que nós construímos, e de escolher o que realmente desejamos, e a vulnerabilidade, a honra e a confiança e todas essas coisas tem um conjunto de músculos que são criados, construídos, e aí você pode relaxar no que a Judy está dizendo, de quanto eu escuto o meu corpo, é algo que eu tenho feito há muito tempo, muito antes de Access até. Eu era uma psicoterapeuta focada em corpo, então eu comecei a aprender como escutar o meu corpo. E eu tenho feito isso a minha vida inteira, na verdade. Mas mais formalmente, uns 30 anos atrás, e tenho praticado isso todos os dias. E o meu corpo sempre falou muito alto,
Então, eu tive muitas coisas corporais, porque o meu corpo tinha, como eu disse, um pedacinho a mais de comida e 7 horas sem digerir. Ah, eu odeio você. E não vai me deixar me safar com nada, sabe? Então, eu tive muitas coisas assim, coisas muito loucas. E o meu corpo me mostrou, e você pode ler e escutar mais sobre algumas dessas coisas que vieram, mas sim, e se o seu corpo realmente não estivesse aqui para torturar você? E se ele estivesse aqui para contribuir para você, para respaldar você e para curtir estar no planeta, para mostrar para você o que ele sabe sobre criação e estar vivo? E se o seu corpo pudesse ficar mais grandioso a cada dia? Sabe? E por muito tempo eu fiquei assim, isso vai ser legal. Sim. E agora, tipo, vamos lá, essa é a minha realidade. Porque quanto mais você desfaz os efeitos dessa realidade, todos os pontos de vista e tudo isso, quanto mais você desfaz tudo isso, ele sim se torna mais grandioso e mais espaço. Legal. Sim, obrigada. De nada e gratidão a vocês e o corpo de vocês por estarem aqui. É fácil. Nós só temos que... É meio que ser um adulto da consciência, sabe? E ser assim, sabe? Eu não vou comer isso, essa 7ª bola de sorvete agora. Ou a segunda, ou a primeira mesmo. Sabe? Não vai funcionar para mim. E vai ser talvez gostoso na minha boca. Não, escreveu a Ruth. Sabe? Mas simplesmente começar e com isso não é o que eu desejo criar. Então, você, o adulto da consciência aqui, eu vou escutar e honrar. Em vez de ficar assim, eu não escutei, eu não honrei, meu corpo é um babaca. Sim, ele é o babaca. Sim. Adorei. Sim, então, legal. Quem mais coloca o dedo no ouvido e não escuta se convém? E isso não está errado também. E se você não se julgasse por nada disso? Ok, eu tomei 7 bolas de sorvete e ainda assim eu não sou uma idiota. Talvez da próxima vez eu não faça isso, porque quanto mais você julga isso como errado, fica, eu fiz de novo. Aí você tem algo para lutar contra. E se você não tivesse nada para lutar contra? Ok, legal. Eu vou pedir para o meu corpo dissipar e liberar isso, e perguntar o que mais é possível, e liberar todas as minhas realidades presuntivas e minhas necessidades de realidades reativas. E escolher algo diferente da próxima vez, se eu desejar. Tem muito mais espaço com isso, que dá para você mais liberdade para escolher algo diferente. Onde eu vou fazer classes de 3 dias de corpo, eu tenho 4 delas chegando. Tiramos uma da agenda, tinha uma para Viena, que vamos cancelar, mas eu vou fazer uma em Nova York. Estou muito empolgada com todas elas. Nova York, eu acho que no começo de maio, acho que de 5 a 7, alguma coisa assim. A Leilani vai me contar todas as datas, isso é um teste. E aí eu vou fazer uma em Denver, de 12 a 14 de maio. E começando no dia 11 de maio, você pode entrar nos Estados Unidos e ficar feliz. Então, isso vai acontecer, essa mudança. Então, eles fizeram isso só para minha classe de corpo em Denver. E uma em Praga.
em 5 5 a 7 ou 4 a 6 de junho, alguma coisa assim. 3 a 5, está dizendo a Leilani. Nessa parte do mês. E aí eu lembro disso porque eu estava reservando a minha passagem, então, em 11 a 13 de junho, em Londres. E o Dan vai fazer uma classe avançada de corpo em agosto, em Houston. E eu sei que o Gary Douglas, a Grace Douglas e a Simone Milazos têm algumas também. Eu não tenho nem as datas das minhas classes na minha cabeça. Eu sei a do DEM porque eu vou para essa. E a Simone vai fazer uma em Londres, depois da minha classe de corpo, uma classe avançada de corpo dela. E também amanhã eu vou começar uma coisa online, se chama Comer para Espaço. Eu fiz isso já algumas vezes antes, de jeitos diferentes, formatos diferentes. Vai ser uma live do Facebook todos os dias por 21 dias. E realmente eu estou muito empolgada para mergulhar nessa conversa sobre comida e comer por espaço, com todas as coisas sobre as realidades presuntivas e realidades reativas. Pense nos pressupostos que você tem sobre comida e onde você usa isso como uma reação, tem um monte aí. E o meu ponto de vista com comida, e eu definitivamente não faço isso sempre, mas eu tento, eu faço o meu melhor, e faço melhor a cada vez, mas e se comida, na verdade, pudesse criar espaço no seu corpo e no seu mundo e não preencher algo, realmente criar espaço, e sempre fosse sobre ter espaço, esse senso de espaço gostoso, incrível. Então, fazer mais perguntas, por exemplo, corpo, você acha que está com fome? Corpo, você deseja comer agora? E se sim, o quê? O que vai criar espaço? Sim, Jefferson me pergunta como vai ser com as realidades presuntivas. Sim, muito diferente, um mergulho profundo em tirar seus pressupostos e reações com comida, para realmente poder... Uma das coisas que falamos em Access e se a comida pudesse ser uma homeopatia para o seu corpo? Então, literalmente, quantidades pequenas de informação que criam essas realidades lindas, energéticas, e podemos fazer isso, mas você tem que escutar o que isso é para você. E não significa só comer vegetais. Um bife é uma das comidas que cria a maior quantidade de espaço no meu corpo. Então, não significa que você vai comer alface por 21 dias. Está na pergunta do que vai criar espaço agora. E pode ser nada, pode ser algo, pode ser comer natureza, respirá-la, enfim, muitas coisas diferentes para brincar. Então, isso começa amanhã e o link está no chat do inglês, heathernichols.com/eating4space, e vamos deixar as inscrições abertas por um tempo para isso. E vamos mandar para vocês por e-mail. E eu amo estar com corpos, e o que comer carne cria para o animal, vamos perguntar para o próprio animal, porque eles têm muito menos pontos de vista do que achamos que eles têm. Não vamos entrar muito nisso. Então, eu amo estar em corpo com corpos, então eu espero ver vocês e abraçá-los, tocar em vocês. Eu sou, assim, eu quero tocar vocês, não, eu espero conseguir abraçar vocês em algum lugar do mundo, porque os corpos sim gostam disso. Às vezes, não o tempo todo. Então, obrigada, pessoal, por estarem aqui. E quando aparecer dor, eu perguntaria o que é isso, é a minha grande dica. E obrigada, tradutores, vocês são incríveis, e a minha equipe e tudo isso. Eu sou muito grata por essa criação. Por favor, passem adiante, nós vamos colocar no YouTube e em todos os idiomas.
e compartilhem livremente. Let's have a different E reality. vamos ter uma realidade diferente com corpos no planeta. People on the E se as planet pessoas no actually planeta realmente curtissem o próprio corpo, como seria o mundo? truly enjoy De verdade, curtissem o próprio corpo, não só o fingimento disso, o mundo seria muito diferente. E essa é uma das coisas que eu estou pedindo. orgasms for everyone. Orgasmos para todo mundo. Morning orgasms. Orgasmos matinais para todo mundo. Todo mundo deveria acordar e ter um orgasmo de manhã. Tô brincando. That's a conclusion. Essa é uma conclusão. You Mas, enfim, sabe, mais disso. Vamos só fazer isso. Ok, obrigada, pessoal. Bye. Tchau. You get an orgasm. Você ganha um orgasmo, você ganha um orgasmo. Grateful. Ai, sou grata por todos vocês. Recording stopped.